Shalom Adonai, graça e paz, boa tarde. Nós vamos fazer um estudo agora sobre o Espírito Santo, fruto da pergunta de uma irmã, onde ela sugeriu que eu desse para ela um estudo falando sobre o Espírito Santo, haja vista, na noite que ela teve, ela sentiu o desejo de se aprofundar mais sobre esse tema, sobre esse assunto. De fato, nós poderíamos usar todo tipo de material, nós poderíamos falar de vários assuntos acerca do Espírito Santo de Deus e, mesmo assim, ainda iria faltar algo mais. Quando nós falamos de Espírito Santo ou do Espírito Santo, muitas pessoas têm em mente o mover, têm em mente o sobrenatural, têm em mente as manifestações do Espírito Santo, as manifestações dos dons, Shalom, e às vezes estas manifestações dos dons do Espírito Santo acabam gerando para outras pessoas grande escândalo, porque elas fazem uma comparação de onde elas estiveram, ainda mais se passaram por áreas, vamos dizer assim, em que o mundo espiritual para elas era muito comum. Então elas ficam escandalizadas. Logo, se faz necessário agora nós aprendermos mais sobre o Espírito Santo, lembrando sempre que a proposta não é dar a você uma verdade absoluta, plena, porque quando fala-se de Espírito Santo tem muito material, tem muito assunto. Então eu não quero abordar especificamente no âmbito teológico, usar termos teológicos, mas sim usar uma linguagem muito simples, muito mais fácil para a sua assimilação. Amém? Amém, minha irmã Edna? Então, vamos lá, só me perdoe a hora, tá certo? Eu estou um pouquinho atrasado, meia hora, né, que eu estava terminando de fazer aqui o local, preparar o local para nós estudarmos. Então, a primeira pergunta que nós fazemos acerca do Espírito Santo é: quem é o Espírito Santo? Então, esta de fato é a grande pergunta. Tão grande como o nosso Deus, como o próprio Deus, assim também é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós almejamos conhecer alguém, quando nós queremos conhecer alguém, e este alguém que nós queremos conhecer é uma pessoa nova, na maioria das vezes, esta pessoa que nós queremos conhecer, visto que ainda não conhecemos, mas nós nos interessamos por esta pessoa, o que nós fazemos? O primeiro passo é ser apresentado por alguém que já conhece bem aquela pessoa. Então, quando queremos conhecer uma pessoa que desperta em nós uma certa curiosidade, que desperta em nós um interesse, a melhor forma, o melhor modo de conhecer esta pessoa é através de uma outra pessoa que já conhece bem aquela pessoa. Então, nós vamos observar que durante os anos do ministério do Senhor Jesus na terra, Jesus, ele conhecia muito bem, ele conhecia o Espírito Santo melhor do que qualquer homem poderia conhecer. Então, se existe alguém que pode nos apresentar, que pode nos dar uma visão clara acerca do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, se existe alguém que pode nos dar um referencial do Espírito Santo, este alguém é o Senhor Jesus. Então, nada melhor do que buscar no Senhor Jesus a orientação, a instrução mais sólida acerca da pessoa do Espírito Santo. Talvez a melhor maneira de aprender sobre o Espírito Santo, e eu acredito que seja realmente a melhor maneira, se inicie com o Senhor Jesus e as palavras que ele usou para apresentar o Espírito Santo aos seus discípulos. E estas palavras que ele usou para apresentar o Espírito Santo aos seus discípulos estão contidas lá no Evangelho de João, capítulo 14.
Então, o Evangelho de João, no capítulo 14, estão contidas ali as primeiras palavras que o Senhor Jesus usou para apresentar o Espírito Santo aos discípulos. Então, nós começamos a ver que é de vital importância que você entenda também que nos capítulos 14 até o 16 do Evangelho de João, há o registro da conversa, há o registro do diálogo de Jesus com os seus discípulos antes dele ser morto, antes dele ser crucificado. Então, esta conversa do capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 de João narra a última conversa de Jesus em relação ao Espírito Santo, tá? E também por ocasião da última ceia. Então, Jesus basicamente não está ensinando sobre o Espírito Santo de uma maneira pública. Ele não está ensinando para uma grande multidão de seguidores casuais e também espectadores curiosos, num sério, vamos dizer assim, o que tinha ali não eram curiosos, não eram espectadores, o que tinha ali era, na verdade, somente os discípulos. Então, o que nós precisamos aprender nesta última conversa que Jesus teve com os discípulos? Não era uma conversa pública a uma grande multidão de seguidores casuais e também espectadores curiosos que estavam reunidos no monte ali na Galileia. Ele não estava ali, ele estava diretamente com os discípulos numa casa. Então, ele não estava debatendo com os fariseus, nem falando em parábolas para os saduceus. Jesus estava onde? Numa pequena sala, jantando com os seus amigos mais chegados, e ele sabe perfeitamente que restava para ele pouco mais ou pouco menos de 12 horas antes dele ser levado para a cruz do Calvário e ser morto. Então, é neste momento exatamente que Jesus começa a dar instruções vitais para os seus discípulos. E o capítulo 14, 15 e 16 narra exatamente estas instruções que Jesus estava dando para os seus discípulos e principalmente em relação ao Espírito Santo. Então, Jesus, ele inicia as suas palavras de consolo no capítulo 14, ele dizendo, olha, não deixe com que os corações de vocês fiquem sobrecarregados, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo embora, mas eu vou voltar. Então, no capítulo 14, ele avisa, eu tenho que partir, eu tenho que seguir, eu tenho que voltar para o Pai, mas não permita com que isto deixe o coração de vocês atribulados. Eu vou voltar. Logo lá no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 14 de João, ele chega ao ponto central do que Jesus quer que os discípulos entendam. Então, versículo 16 e 17 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Em algumas traduções estão consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, note a palavra ajudador, destaque esta palavra ajudador. A pessoa que Jesus pedirá ao Pai para enviar, a princípio parece um tanto quanto misteriosa, porque ele se refere como ajudador, ele se refere como consolador, ele se refere como auxiliador, ele se refere como conselheiro. Aí depende da tradução que está na sua Bíblia. Nós vamos usar o termo ajudador. Então, Jesus se refere ao Espírito Santo como ajudador. Então, ele apresenta este ajudador de uma maneira
aparentemente misteriosa. Mas o Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos que o papel e a natureza desta pessoa até então misteriosa é de ajudar. O papel e a natureza dele é de ajudar. Então, a primeira coisa que nós começamos a entender sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus é que ele teria como função principal ajudar-nos. Ajudar-nos em quê? Ajudar-nos com quê? Ajudar-nos como? Então, ainda que este ajudador pareça meio misterioso, Jesus, ele nos assegura que este ajudador não será um estranho. No mesmo texto, ainda que ele diga, olha, eu vou enviar, eu vou orar ao Pai para que ele envie o ajudador, talvez para vocês pareça ser estranho, mas eu quero dizer para vocês que ele não será um estranho para vocês. Por quê? Porque vocês conhecem. Então, olha o que ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele não é estranho, ele não será um estranho. Pelo contrário, vocês conhecem ele. Mas como eles poderiam conhecer esse ajudador vindouro? Jesus, ele explica dizendo, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção. O Espírito Santo não seria um estranho para os discípulos, porque Jesus diz, ele habita e estará. E ali vale ressaltar que o que Jesus fala para os discípulos, há um jogo de palavras aí. Quando ele diz, ele habita, vem do verbo habitar, então está no presente. Então, ele habita convosco, presente, então é algo que já aconteceu, é algo real, é algo presente. Ele habita convosco, não é estranho para vocês. Enquanto que a frase estará em vós já aponta para o quê? Para o futuro. Então perceba que quando Jesus está se referindo ao Espírito Santo e diz, olha, não vai ser estranho para vocês, não será um estranho, não será uma pessoa que vocês não conhecem, porque vocês já têm ele com vocês. E ao mesmo tempo estará com vocês, ou seja, um fato no presente e um fato no futuro. Então, no momento em que Jesus estava falando, os discípulos já haviam experimentado o ajudador vivendo com eles de certo modo. Então, já era uma realidade. E agora, o ajudador estava prestes a ser enviado de uma forma que faria com que ele não só, ele quem? O Espírito Santo de Deus, não só vivesse com eles, mas também estaria dentro deles. Então, nós começamos a entender o que Jesus está dizendo. Olha, o ajudador já é uma realidade presente, mas o ajudador, além de ser uma realidade presente, ele estará dentro de vocês. Ele nunca mais se afastará de vocês. Então, Jesus, apesar de ter dito estas palavras a um pequeno grupo, aproximadamente 12 pessoas, que eram os 12 discípulos de seus, vamos dizer assim, de seus amigos ali, quando ele diz, não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos, e ele diz, olha, esta é uma realidade para vocês, e ao mesmo tempo, esta realidade também é para nós. Hoje, nós temos o Espírito Santo habitando conosco, vivendo conosco e é para sempre. Então, é uma realidade que foi para os discípulos, um pequeno grupo, que eram aqueles 12 discípulos, e agora se estendeu para todos aqueles que creem no Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, hoje
você não está mais sozinho. Então, o ajudador estava agora vivendo com eles e dentro deles. Esta era a promessa, esta era a orientação do Senhor Jesus. Então, a verdade de que o Espírito Santo de Deus vive em nós e conosco, nos garante que nunca mais precisemos nos sentir sozinhos. Por quê? Porque Ele está conosco, Ele habita em nós. O problema, sabe o que é? É que nós não temos o hábito e ao mesmo tempo não enxergamos desta forma. Pois quando fala-se do Espírito Santo de Deus, o que é que vem em sua mente? O que é que vem no seu coração? Quando se fala do Espírito Santo, a primeira coisa que vem na mente é o mover do Espírito Santo. São os dons se manifestando, é o falar em língua, é o profetizar, é o ter revelações, é a palavra de conhecimento, é a palavra de sabedoria. Em outros casos mais extremos, é o sapatear, é o marchar. Ou seja, acabou-se que, quando se fala do Espírito Santo de Deus, só se pensa nisso: marchar, sapatear, falar em mistério, assim diz o Senhor. Mas será que era isso mesmo que o Senhor Jesus estava falando? Porque quando o Senhor Jesus ele começa a dizer sobre o Espírito Santo, ele falou: olha, o Espírito Santo de Deus vai ajudar vocês. Então, o objetivo principal é de ajudar vocês. Mas como o Espírito Santo vai me ajudar? De que maneira o Espírito Santo vai me ajudar? Ou até mesmo, que tipo de ajuda o Espírito Santo de Deus vai me oferecer, visto que ele, segundo as palavras do Senhor Jesus, ele habita em nós, ele está em nós, ele mora em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e a primeira referência que o Senhor Jesus falou do Espírito Santo é que ele nos ajudaria. Mas que tipo de ajuda é esta? Jesus ele responde quase que totalmente lá no versículo 25 e 26 do Evangelho de João, capítulo 14. Permita com que eu leia. Diz assim, versículo 25. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, em outras traduções, o Ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, lembra da ministração, lembra do início desse estudo? Antes de conhecer o Espírito Santo, a melhor forma de ter uma referência de alguém que nós queremos conhecê-lo, ou até mesmo de sermos apresentados a esta pessoa, a melhor maneira, a forma mais segura de conhecermos uma pessoa é através de uma outra pessoa que já conhece este há bastante tempo, já conhece esta pessoa há bastante tempo. E nós temos aprendido que não tem pessoa melhor que conheça o Espírito Santo a fundo do que o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo de Deus é um ajudador, que o Espírito Santo de Deus é o consolador, que o Espírito Santo de Deus é o conselheiro, que o Espírito Santo de Deus é o advogado, que o Espírito Santo de Deus é um auxiliador. E agora ele diz o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar ensinando-me todas as coisas. Observe que
esta é a segunda vez que Jesus escolhe a palavra ajudador para descrever aquele a quem o Pai estaria enviando. Então, uma das características marcantes do Espírito Santo de Deus seria de ajudarmos a entendermos todas as coisas. De que maneira nós vamos entender todas as coisas? O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar de uma maneira paciente a entendermos todas as coisas. E aqui o Senhor Jesus, ele lista duas das maneiras como ele vai nos ensinar, duas das suas muitas maneiras como o Espírito Santo irá ajudar as pessoas. A primeira maneira, ou em primeiro lugar, a forma como o Espírito Santo de Deus vai ensinar as pessoas é ensinando todas as coisas. Isto é, não existe assunto em que o Espírito Santo não seja especialista. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando, eu não sei que tipo de adversidade ou de problema você esteja enfrentando, ou até mesmo se está em busca da compreensão de alguma coisa. O que Jesus diz é que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria todas as coisas. E acredite, ele é especialista em tudo. Não existe assunto em que o Espírito Santo de Deus não seja especialista. O que você precisa fazer é permita com que o Espírito Santo de Deus lhe ensine. Abra o seu coração, fale com ele, peça para ele lhe ensinar. Diga para ele: Espírito Santo, eu não entendo isso, me ajuda a entender, me ensina como eu devo proceder, como eu devo agir. Então, esta é a primeira maneira, de uma série de tantas maneiras de ajuda do Espírito Santo. A segunda maneira é que ele nos irá fazer lembrar de tudo quanto Jesus tem falado. Então, a primeira maneira, ele nos ensinará todas as coisas. Isto é, o Espírito Santo de Deus é especialista em tudo. Segunda maneira, ele nos fará lembrar de tudo quanto Jesus vos tem dito. Então, se de repente você está enfrentando problemas de memória ou de esquecimento, acredite, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de lhe fazer lembrar de tudo, ok? Especificamente, aqui ele está dizendo, lembrar de tudo quanto Jesus vos tem dito. Então, o Espírito Santo de Deus certamente ajudou os discípulos a se lembrar de tudo o que Jesus lhes havia dito. Logo, eu tenho convicção absoluta e profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus também lhe ajudará a lembrar de tudo. Em nome de Jesus, todo esquecimento, toda falta de memória, em nome de Jesus Cristo, cai por terra para dar lugar agora à ação direta do Espírito Santo, ajudando-lhe a lembrar de tudo. Notamos também que um pouco mais tarde, mais para frente, durante a conversa com os discípulos, Jesus ele faz agora a terceira menção sobre a vinda do ajudador, sobre a vinda do Consolador, que seria enviado pelo Pai. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, ou quando, porém, vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então preste atenção sobre o que Jesus está falando, pois aqui Jesus chama o Espírito Santo de Deus de o Espírito
Espírito da verdade. Então, Jesus apresenta o Espírito Santo a nós como a resposta definitiva para superar e ao mesmo tempo desfazer toda e qualquer obra do adversário, toda e qualquer obra de Satanás, que é de enganar as pessoas. Então, através da ação do Espírito Santo de Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a não ser mais enganado. Então, a mentira não prevalecerá sobre a tua vida. O engano não prevalecerá mais sobre a tua vida. Porque segundo o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é que uma outra característica do Espírito Santo, do ajudador, é de conduzir-nos em toda a verdade, de maneira que toda mentira cairá por terra, todo engano cairá por terra. O Espírito Santo de Deus não permitirá com que você seja enganado ou enganada. Perceba que é muito diferente de conhecer o Espírito Santo de Deus somente referindo-se a dons, referindo-se a manifestações. Aqui nós estamos tendo uma visão diferente da ação do Espírito Santo de Deus na ótica do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus conhece o Espírito Santo de Deus melhor do que qualquer pessoa. É como uma pessoa que recebe a indicação de outra. Quando pergunta-se, você conhece fulano? Sim, eu conheço fulano. Olha, fulano é isto, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Olha, verdadeiramente você vai estar bem amparado. Pode confiar no fulano, que é um homem de honra, é um homem leal. Então, assim também o Espírito Santo, o Senhor Jesus, falando acerca do Espírito Santo. Ele diz, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês, olha, o Espírito Santo vai ensinar vocês, o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrar de tudo, olha, o Espírito Santo agora vai ajudar vocês a não serem enganados, porque ele é o Espírito da verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, é meu cafezinho. Diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então note que a mentira, ela tem um pai. Todo mentiroso tem um pai. E ele diz que quem fomenta a pessoa a ser mentirosa é o pai da mentira. Você entende? Quem é o pai da mentira? Satanás. Ele mesmo diz, olha, vós sois do diabo se vocês têm o hábito da mentira. Então vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Então todo filho de Deus anda na verdade, e os filhos do diabo, eles andam na mentira. Então, quem tem a prática da mentira, já está revelando da onde, qual é a natureza dele, já está revelando quem é o pai dele. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é isso. O pai da mentira é o diabo, porque ele é mentiroso já há bastante tempo. Então, nele não há verdade. Então, fica até meio, vamos dizer assim, estranho você extrair alguma verdade de Satanás, porque a natureza dele é ser mentiroso, é enganar as pessoas. Por isso que com Satanás não tem muita conversa, ou melhor, não tem conversa. Porque se você tentar tecer alguma conversa com ele, a probabilidade de você ser iludido, de você ser enganado é muito grande. Se tiver de conversar com alguém, querido irmão, querida irmã,
conversa com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que ele é o Espírito da verdade. Então, por milhares de anos, perceba, por milhares de anos, desde a queda de Adão e Eva, a humanidade tropeçava na escuridão do quê? Na escuridão da mentira do diabo. Mas Jesus, ele declara agora lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele fala isso? Porque desde a queda de Adão e Eva, os seres humanos vêm tropeçando nessa escuridão da mentira, que foi apresentada pelo diabo, que foi preparada pelo diabo. Não é surpresa que hoje, presta bem atenção no que eu estou dizendo, hoje as pessoas estão enfatizando mais a mentira, trabalhando de tal maneira, de um modo tão meticuloso a mentira, para que chegue até você como verdade. Daí a moda, os fake news. Ou seja, se fake news são informações falsas que parecem ser mentira, quem é que está trabalhando por trás destas fake news? Quem, na verdade, está influenciando estas pessoas para investir tempo em informações, em notícias, preparar as notícias tão preparadinhas, com todos os detalhes, e depois lançar na internet com aparência de verdade? Só tem uma pessoa que tem um interesse nisso. E esta pessoa, segundo o que diz a Bíblia, é o diabo. Então, logo nós podemos concluir que todas aquelas pessoas que têm prazer em plantar notícias e informações mentirosas, estas pessoas estão sob uma influência fortíssima do diabo. Daí, cabe a nós discernirmos que tipo de informações nós estamos permitindo chegar em nossa casa. Então, faça como o povo de Bereia. Os bereanos, eles procuravam saber se verdadeiramente aquela informação batia. Sabe, uma coisa que eu percebi, fazer um adendo aqui, muitas informações que são lançadas nas redes sociais, com manchetes que chamam a atenção, e note que o modo operacional ou modus operandi para chamar a atenção da pessoa é o mesmo desde lá do Éden. Desde lá do Éden. Qual? A curiosidade. A serpente falou assim, foi isso que o Senhor falou? E ali aguçou a curiosidade de Eva. Hoje, o modo é o mesmo. Tem a manchete, que aguça a curiosidade, e a manchete geralmente estão em letras garrafais, negritos, desperta a curiosidade da pessoa, e a pessoa lê aquela notícia como se fosse a notícia atual. Mas se ele lê de uma maneira bem detalhada, bem minuciosa, vai ver que aquela notícia que foi plantada aconteceu há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Só que está numa letra muito miudinha. Você compreende? Então, a pessoa, ao ler aquilo, atraída pela curiosidade, ela acredita que aquela notícia que aconteceu há 10 anos atrás é uma notícia de hoje. E ele começa a disseminar uma mentira como se fosse verdade. A pergunta que eu lhe faço, quem é que está por trás disso? Quem que alimenta esta intenção? Quem é que tem prazer em enganar as pessoas? Quem é que tem prazer em denegrir a imagem das pessoas com notícias falsas e caluniosas? A Bíblia diz que só tem um, e esse é o diabo. Então, o Senhor Jesus, ele fala para o povo ali, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E já no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele deixa bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que maneira, pastor, eu posso conhecer a verdade? De duas maneiras. Primeiro, pesquise a informação para saber se realmente aquela informação procede, se aquela informação é atual. Pesquise. Lembre-se disso. Pesquise a informação, porque hoje é moda transformar a mentira em verdade. E a segunda maneira é a maneira mais sólida para você, meu irmão em Cristo Jesus, a maneira mais sólida para que você não seja enganado é: relacione-se com o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito da verdade. E quando eu falo em relacionar-se com o Espírito Santo de Deus, eu não estou falando dos dons, eu não estou falando do falar em línguas, do profetizar, do sapatear. Tudo isso tem glória, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Pedir a Ele para que lhe ensine, pedir a Ele para que desvende toda a verdade que esteja em oculta. A própria Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, quem é que pode revelar a você esta verdade? É o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele diz: olha, eu sou o caminho. Com qual objetivo? Ele vem com o objetivo de agora encerrar o modo operacional de Satanás, que até então, desde a queda de Adão e Eva, vinha logrando êxito na humanidade, levando-os a acreditar na grande mentira maligna. E Jesus diz: olha, isto acabou. Olha, agora ele está declarando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus agora envia um ajudador que tornaria possível viver uma vida livre de enganos, viver uma vida livre das mentiras. Em João capítulo 16, Jesus dá aos discípulos a apresentação mais completa sobre o Espírito Santo. Jesus diz: aquele que será enviado é tão maravilhoso que é melhor para você que eu vá. O que Jesus está dizendo, olha como isto é profundo. Ele está dizendo: olha, aquele quem? O Espírito Santo de Deus, que será enviado, é tão maravilhoso, é tão tremendo, é tão glorioso, que é melhor para você que eu vá. Senão, ele não pode vir. Então, olha que coisa tremenda. Versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade. Presta bem atenção. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador, o consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, o primeiro ponto que sempre chama a minha atenção aqui, um fato que me chama a atenção nessa passagem, é que Jesus, ele se sente agora compelido a dizer: agora eu estou dizendo a verdade aqui, hein? Olha, o que eu vou dizer para vocês é uma verdade, me perdoe a redundância, é uma verdade verdadeira. Acreditem, tá certo? O que Jesus está dizendo? Ele fala isso, pois Jesus sabia que as próximas palavras que ele diria pareciam ou pareceriam inacreditáveis para os discípulos. Sabe quando você fala algo para alguém que para esta pessoa é surreal, a ponto dele dizer que isso não existe? Existe sim. Então, o que eu estou dizendo para você é a mais pura verdade, pois quando acontecer, vocês vão lembrar. É isso que Jesus estava dizendo.
Eles estavam arrasados, os discípulos estavam arrasados pela ideia de Jesus ter de deixá-los. Eles verdadeiramente amavam o Senhor Jesus, eles dependiam do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o líder que fazia milagres. Como parecia ser bom que ele fosse embora. Como que Jesus diz, olha, é melhor que eu vá, porque o Espírito Santo, o Consolador, ainda é melhor do que eu. Mas como pode isso? É nessa hora que Jesus, imediatamente, ele explica que apenas se ele for para o Pai, o ajudador poderia ser enviado. Por isso que quando ele diz assim, olha, eu vos digo a verdade, porque convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador ainda é melhor. Na ótica dos discípulos, poderia parecer loucura. Pois quem seria melhor do que o Senhor Jesus? O líder que faz milagres. E agora ele diz, olha, eu tenho que ir, mas vocês não vão ficar órfãos, porque ele ainda é melhor do que eu. Então Jesus de cara vos adverte. De maneira que, nessa hora, Jesus ele explica que o Consolador, o Ajudador, só poderia vir se ele fosse. E agora Jesus, ele continua explicando, meu irmão, minha irmã, ele continua explicando algumas outras formas como o Espírito Santo ajudaria. Lembra? A primeira forma, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar a guardar tudo, a lembrar tudo, ele vai nos conduzir em toda a verdade. E agora no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 12 ao 14, diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Uau! Que coisa! Quando você se debruça diante desta declaração do Senhor Jesus, quando Jesus diz assim, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem, e ele é melhor do que eu, mas por que ele é melhor do que o Senhor? Por que Jesus diz isso? Por que Jesus adverte anteriormente, dizendo, olha, o que eu vou falar é a mais pura verdade? Pois talvez você diria assim, mas pastor, ninguém é melhor do que Jesus. Certamente ninguém é melhor do que Jesus. Mas ele diz assim, olha, o ajudador, o outro ajudador, o outro consolador ainda é melhor do que eu. Por quê? Porque ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês, ele vai conduzir vocês em toda a verdade. E agora Jesus fala uma outra característica do Espírito Santo. Esses versículos, eles contêm uma promessa extremamente maravilhosa, do versículo 12 ao 14 de João 16. E essa promessa, Jesus, ele queria contar aos discípulos toda a incrível história que viria agora pela frente. Só que ele sabia que se contasse as verdades que viria pela frente, iria confundir os discípulos. Porém, Jesus menciona que o Espírito Santo ajudaria eles também de outra forma. Ele diz, olha, o Espírito da verdade vai ajudar vocês anunciando, falando o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo falará sobre o futuro. Logo, um dos papéis chaves do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade e nos revelar o que está por vir. Revelar o futuro. Então, quando eu
começo a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo eu fico a indagar, ou ficamos a indagar, só um minutinho. Pastor, será que vale a pena se relacionar com o Espírito Santo? Muitas pessoas não têm tido o interesse em se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando se fala do Espírito Santo de Deus, tá? As pessoas têm em mente, geralmente o quê? O sobrenatural, correto? É isso que tem em mente. As pessoas têm em mente o quê? O que elas veem. Irmãos caindo no chão, irmãos sapateando, irmãos pulando, irmãos marchando. Isso tudo assusta para quem não está habituado. E de certa forma, assusta. Tem glória? Sim, tem glória. Logo, quando se fala do Espírito Santo, é isto que eles têm em mente. Mas eu não estou dizendo que isto seja errado. Eu gosto, é bom, é agradável. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, vai contribuir para que eu me relacione ou busque uma intimidade maior com o Espírito Santo. Então Jesus está me apresentando o Espírito Santo e caberá a mim ter ou desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Será que eu quero? Será que tu queres? É do teu interesse? Ah, mas pastor, o Espírito Santo, será que ele vai fazer com que eu marche? Será que ele vai fazer com que eu caia no chão? Será que isso? Será que aquilo? Porque é tudo que ele viu. É tudo que ele presenciou. Cara, se o que ele presenciou escandalizou o irmão, escandalizou a irmã, quando menciona-se a palavra Espírito Santo de Deus, ou agora é a hora da busca com o Espírito Santo de Deus. O que é que vem na mente do irmão que está ali? O que vem na mente do irmão é irmãos pulando, irmãos caindo, irmãos saltando, irmãos fazendo isso, irmãos fazendo aquilo outro, outros profetizando, outros falando em línguas. Ou seja, uma série de coisas que, se não tiver uma ordem, se não tiver decência, escandaliza quem está ali. E desta maneira, por falta de prudência, por falta de ordem, acaba que escandaliza alguns irmãos, fechando desta maneira a porta de relacionamento com o Espírito Santo, achando que quando se fala do Espírito Santo é só isto. E Jesus falou que não é só isto, não é isto. Ainda que Paulo diga sobre os dons do Espírito Santo, uma coisa são os dons do Espírito Santo, outra coisa é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E o que Jesus falou acerca da pessoa do Espírito Santo de Deus é que ele nos ajudaria. De que tipo? Nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar de tudo, nos conduzindo em toda a verdade, nos convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora dizendo o quê? Falaria do futuro. Isto quer dizer, o Espírito Santo de Deus falaria para você as coisas do que estão por vir. Dito isto, cabe a você, meu irmão, minha irmã, julgar. Vale a pena? Sim, vale a pena, porque ele é o nosso amigo. O Espírito Santo de Deus quer ser teu amigo. Mas, do que isto, ele quer se relacionar contigo. E para que você tenha segurança nesse relacionamento, a melhor coisa é buscar informação naquela pessoa que conhece esta outra pessoa que quer se relacionar contigo. Porque você não vai se relacionar com um estranho que você não sabe quem é. Mesmo que seja estranho para você, mas não é estranho para uma outra pessoa. No caso do Espírito Santo, talvez seja estranho para ti, mas não é para Jesus.
Jesus conhecia ele muito bem e agora nós buscamos em Jesus as diretrizes, nós buscamos em Jesus a orientação, o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. E sabe o que Jesus fala? Jesus diz assim, olha, ele é melhor do que eu. Olha, ele vai ensinar vocês todas as coisas. Olha, eu estive com vocês somente 3 anos aqui na terra. Ele vai estar a vida toda, ele vai estar eternamente. Eu vou para o Pai, mas enquanto eu não volto, eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês, ele vai conduzir vocês em toda a verdade e ele vai falar das coisas que há de vir. Então, quando ele fala de ser melhor, não está falando de característica no sentido de quem é melhor, quem é maior do que quem. Não é isto. Ele está falando em funcionalidade enquanto estamos aqui nessa terra. De missão, de propósito. Ele tem uma tarefa específica de cuidar de vocês da melhor forma. Um exemplo muito clássico, e já encerrando, sabe quando você reconhece que pessoas são presentes de Deus para a sua vida? Um exemplo, você. E quando eu reconheço que você é um presente de Deus para a minha vida, eu procuro dar o meu melhor para você. Eu quero ser o melhor para a minha vaidade, eu quero ser o melhor para poder mexer no meu ego, em hipótese alguma. Nós queremos ser os melhores porque reconhecemos que você é um presente de Deus. E se reconhecemos que você é um presente de Deus, nós não podemos dar qualquer coisa. Nós não podemos tratar de qualquer maneira. E como falamos em relação às crianças, nós reconhecemos que as crianças são o rebanho mais precioso do Senhor. E se as crianças são o rebanho mais precioso do Senhor, então queremos dar o melhor para as crianças. Não temos propósito nenhum de colocar crianças numa sala desenhando só para entreter enquanto o pai está cultuando, não. Criança também ama ao Senhor, criança também adora a Deus. A própria Bíblia diz, pela boca do Senhor Jesus, não impeçam as crianças de virem até a mim. Então, as crianças, queridos irmãos, é um rebanho precioso. Então nós queremos cuidar delas da mesma forma como nós cuidamos de vocês, porque sabemos que eles são preciosos. Então, se são preciosos, queremos dar o nosso melhor. E para dar o nosso melhor, nós precisamos nos preparar da melhor maneira. Não é para homens, é para o Senhor. Então, que esse estudo que iniciou hoje não vai terminar, amanhã daremos continuidade, que contribua para que você, no final das contas, decida conhecer mais ainda o Espírito Santo. Lembre-se, Jesus falou que ele vos ensinaria, que ele vos faria lembrar, que ele vos conduziria em toda a verdade e que ele falaria das coisas de há por vir. Se você gostou deste estudo, compartilhe, comente, coloque aí, pastor, fala sobre este assunto aqui, que depois de concluirmos o estudo sobre o Espírito Santo, nós falaremos sobre o assunto que de repente você tem dúvida. Lembrando sempre, não somos os conhecedores absolutos de tudo. Quem é o Espírito Santo. Somos somente instrumentos. Dentro da nossa limitação, procuraremos extrair o melhor para você. Mas mesmo assim, em relação ao Espírito Santo, ainda existe muito mais. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e Shalom Adonai, graça e paz.